Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do podcast especial de 10 anos da Licenciatura em Educomunicação da ECA USP. Apenas para relembrar, esse programa é uma parceria entre o LabDecom, o Laboratório de Inovação, Desenvolvimento e Pesquisas em Educomunicação, e a Base Educom. Este projeto em podcast busca contar a história do curso a partir das vivências e experiências das pessoas que passaram por ele ao longo desses 10 anos. Em cada episódio, conversamos com duas pessoas que representam as alunas e alunos que entraram no curso no mesmo ano que eles. O primeiro e o segundo episódios estão disponíveis nos principais tocadores e plataformas, e caso você ainda não tenha ouvido, eu deixo aqui o convite para que você possa acompanhar as histórias desses primeiros anos do curso. Nesse terceiro episódio, vamos conversar com a Helena Mambrini, da turma de 2015, e com o André Ramiro, da turma de 2016, representantes da quinta e sexta turma, exatamente o meio da história da licenciatura. Eu sou Adriano Leonel, sou professor de Ensino Fundamental 2, educomunicador licenciado pela ECA USP, e sou pai de um menino que nasceu um ano antes de eu entrar no curso na segunda turma. Hoje ele tem 10 anos. Eu sou um homem branco, careca, chegando aos meus 30 anos, sou magro e com uma barba que começa a apresentar seus 2 ou 3 fios brancos, e eu uso um óculos grande de aro preto. E nesse episódio em especial, eu tô com a voz um pouco diferente do normal por estar quarentenado por causa da Covid. Eu aproveito esse meu infortúnio pessoal para lembrá-los de tomarem as primeiras, segundas, terceiras, quartas e quantas doses forem necessárias da vacina para que a gente possa enfrentar essa doença da melhor forma possível. E comigo, apresentando esse podcast, o outro idealizador da Base Educom, meu amigo Henrique. Eu sou o Henrique Ueda, da Base Educom. Entrei na ECA USP em 2016. Sou colega de turma do André. Sou um homem de 31 anos, com ascendência e traços japoneses, cabelo longo preso, barba um pouco encorpada e óculos arredondados. E é um prazer encontrar com vocês para relembrar um pouco da nossa história com esse curso. Vamos começar então o bate-papo com os nossos convidados. Por favor, se apresentem e falem um pouco pra gente como que vocês chegaram em Educom. Vocês chegaram já no meio dessa nossa história de 10 anos da licenciatura, então vocês estão ali na quinta e sexta turma, né, Henrique? E como que vocês chegaram? Vocês chegaram, já tinha alguém formado? Vocês conversaram na hora de entrar com alguém? Como que vocês caíram no fantástico mundo da licenciatura em Educomunicação? E acho que é legal também se vocês conseguirem falar um pouco das expectativas que vocês tinham, se vocês conseguirem lembrar, as expectativas antes do curso, que talvez até fosse um curso novo, eu não sei se já tinha alguém formado ou formada, e também as primeiras impressões logo depois que entraram. Olá, pessoal, me chamo Helena, eu sou uma mulher branca de 26 anos, com cabelo castanho, curto, ondulado, e eu também uso óculos arredondados. Contando então um pouquinho como eu cheguei até a licenciatura em Educomunicação, foi um caminho um pouco engraçado, assim, com poucas ou nenhuma certeza, assim, durante esse percurso. Eu terminei ali meu ensino médio em 2013, se eu não me engano, e, enfim, fui buscar ali o que eu gostaria de estudar e tudo mais. Eu estudei a minha vida toda em escola pública e durante a escola mesmo, assim, não tinha exatamente um super incentivo para a gente continuar estudando a nível superior. É importante comentar também que eu estudei sempre no interior, né? Apesar de ter nascido em São Paulo, eu cresci no interior e voltei para cá depois, para a cidade de São Paulo, para estudar, trabalhar, enfim. E aí, enfim, durante meu tempo de escola, eu gostava muito, assim, da área da educação mesmo. O que me chamava muito eram os desafios como um todo. Estava ali na escola pública e não entendia uma série de burocracias que aconteciam. Por que a gente tinha muitas defasagens, assim, por que a gente não tinha incentivo para continuar estudando? Isso sempre foi algo que me motivou bastante, assim. Para além disso, eu sempre gostei muito de comunicação também, eu adorava escrever, ainda gosto.
E na minha cabeça, naquela época, eu não imaginava que ou é uma coisa ou é outra. Então, ou eu fazia pedagogia, ou eu fazia algo relacionado à comunicação. E aí eu tinha uma ideia fixa de jornalismo, também não tinha pensado muito nas outras possibilidades. Acho que é um pouco aquela ideia que a gente tem ali com 17, 18 anos, de que ou é uma coisa ou é outra, e você tem que acertar de primeira, e boa sorte aí, né? E, enfim, eu cheguei a tentar, antes de entrar na licenciatura em Educomunicação, eu cheguei a passar em jornalismo numa universidade federal da cidade de Viçosa, Minas Gerais. Passei também num curso de letras, lá ali para o sul, na época ali só com o Enem, enfim. E era um curso de letras bem diferente, assim, até hoje eu sou meio curiosa. É daquela Universidade Federal de Integração Latino-Americana, deve ser bem legal ali. Para além, enfim, passei ali, aí eu pensei, será que eu vou agora? Tento mais um pouco, acho que eu vou tentar mais um pouco, e aí foi isso. Eu tentei mais um pouco e acho que eu não estava ainda satisfeita ali com a escolha, e aí pesquisando aqui e ali, né, já no Google, eu cheguei até a licenciatura em Educomunicação. Eu confesso do que eu li, eu não entendi muito. Eu falei, olha, isso parece muito legal, eu não sei se eu estou entendendo bem, mas vamos arriscar, vamos aí. Em 2015, eu acredito que a gente não tinha ainda ninguém formado, ou foi o ano que rolou as primeiras formações, assim, o ano que eu ingressei, acho que foi mais ou menos por aí. Era a quinta turma, né? Então o pessoal estava ali fechando o primeiro ciclo de 4 anos, né? Considerando a primeira turma, então acho que era ainda bastante novo. Então, acho que não teve esse respaldo de trocar uma ideia, e aí? Você que se formou, né? Que curso é esse? Como é que é esse negócio e tal? Então, eu fui com a cara e com a coragem, assim, sem ter muita noção mesmo. E assim, para ser bem honesta, não foi logo no primeiro dia de aula e nem, sei lá, no primeiro semestre que eu estava entendendo muito bem o que eu estava fazendo ali. Né, o que era esse curso exatamente, mas eu gostava de tudo que eu estava vendo, assim, eu gostava muito da comunicação. A gente ali no primeiro semestre começa a olhar ali para a educação também, mas mais para frente a gente começa a ter disciplinas mais focadas, né, na área da educação. Então, conforme eu fui ali vendo as coisas, acho que o universo também da universidade pública, né, tem seus muitos atrativos, assim, é um mundo muito à parte mesmo, que não é imediato qualquer pessoa de escola pública acessar, né, então acho que tem esse vislumbre, assim, mesmo, né, de que é algo muito grande, algo muito novo, com muitas possibilidades. E aí foi assim que eu cheguei, assim, eu não conversei com ninguém antes de entrar, eu fui bem assim, sem saber onde eu estava me metendo, e felizmente deu muito certo, eu gostei muito, continuo adorando o campo, assim, acho muito necessário mesmo, né, e até aqui, gratas surpresas, assim, acho que contando então um pouquinho de como eu cheguei, foi isso. Com relação à expectativa também, né, que a gente tinha comentado um pouquinho, acho que eu tinha uma expectativa, acho que inicial, como eu ainda estava um pouco ali em dúvida entre... Eu não queria fazer pedagogia, e aí não consegui passar exatamente também em comunicação na USP, né? Eu falei, bom, vamos ver como vai ser. Eu tinha uma expectativa de que a gente estivesse mais próximo de alguns cursos da comunicação. E aí não foi exatamente frustrada essa expectativa, mas aconteceu de um modo muito diferente, assim. Então também foi uma boa surpresa, né? A gente trocando ali desde os primeiros semestres, né? Algumas disciplinas ali com o pessoal de outros cursos, né? Ali da ECA. A gente tem algumas disciplinas que prevê isso, assim. E aí isso também, de algum modo, foi me dando mais certeza da escolha que eu tinha feito. Falei, putz, eu tô no lugar certo. Ainda bem que eu não fui fazer
jornalismo, relações públicas ou publicidade e propaganda, né? Então, acho que eu tinha essa expectativa, ela não foi exatamente correspondida, mas ela também não foi frustrada, assim, eu acho que ela foi transformada no fim das contas. Mas acho que é isso. Não, legal. E aí, antes de passar pro André, como que foi essa sua chegada de pessoa do interior? Você falou que você cresceu no interior, estudou em escola pública a vida inteira. Como que foi você vir do interior para São Paulo, e para a USP, no campus do Butantã, na ECA, que fica lá no meio? Como que foi essas suas primeiras semanas de vivência na parte física da universidade? Bom, eu cresci no interior, realmente, mas, assim, não é um interior tão longe, assim, de São Paulo também, e acaba que, né, tendo família, eu estava sempre por aqui, mas nada tinha como me preparar para a experiência de viver num campus tão grande, assim, tão imenso, né, a gente tentando ali se encontrar com prédios e siglas e pegar o circular certo. Então, assim, não foi fácil no começo, realmente. Mas eu tive muita ajuda também, né? Então, a minha primeira experiência, assim, de moradia, né? Eu morei com outras pessoas, outras meninas que estudavam na USP também, e há bem mais tempo, né? Enfim, já eram ali umas veteranas mesmo. E, assim, ninguém da minha área, né? Eu tinha amigas da área da saúde, da área de biológicas, no geral. Acho que todas elas eram. E eu era a única de humanas ali. Então era bem legal, porque a gente super trocava, assim, era ótimo mesmo. E elas me ajudaram muito, assim, no começo, né? A me encontrar um pouco ali na USP, né? Onde é que eu pego o circular certo, onde eu carrego o meu cartão do bandejão, assim, por aí vai. A gente não podia carregar antes, né? De, sei lá, por aplicativo. Nem sei como tá agora, assim, mas teve aí esse. Na verdade, o bandejão, né? Eu peguei ainda a época de 1,90, né? Então, já passou um tempinho. Mas acho que foi isso, assim, fisicamente foi bem. Acho que foi uma experiência e tanto, foi um pouco assustador no começo, mas também hoje em dia, assim, chegar e ver que você domina, assim, esse lugar, esse espaço é muito legal, assim, e ter podido experimentar mesmo, assim, né, você se encontrar por ali. Eu achava o máximo quando eu conseguia, sei lá, chegar num. Se a gente bandejasse na física, por exemplo, eu adorava cortar o caminho e pegar aquelas escadarias imensas, né? É o tipo de coisa que é só você vivendo ali, ou fazendo esse caminho com alguém que já conhece e tal. Porque até então, né, se você não conhece, você vai pegar um circular, vai dar um rolê até chegar ali onde você quer chegar, né? E às vezes a pé é mais rápido. Então, acho que é um pouco isso, da experiência física. O campus ele traz um pouco disso. E eu lembro que a primeira vez a minha grande diferença, eu sou, como o meu sotaque paulistano de boça não deixa mentir, eu nasci e cresci aqui o tempo inteiro. Eu lembro que a coisa que mais me chamou a atenção é de como era um lugar verde, no meio de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito cinza. E aí, de repente, cara, árvores, né? Árvores, Muita muitas árvore, né? árvores. Eu lembro que isso me chamou muita atenção. E André, você então agora, eu sei que o jeito que você chegou em Educom foi diferente, até de todos que a gente conversou até aqui agora. Você pode falar um pouquinho sobre como que você descobre Educom e como que você chega até o curso, quando que você decide que é isso que você quer? Muito legal essa trajetória, Helena. Vamos lá então. Meu nome é André, eu sou um homem branco, tenho cabelo comprido, mas está sempre preso num rabo de cavalo num coque, tenho uma barba bem grande e sou da turma de 2016 de Educomunicação, mas como o Adriano já disse, eu entrei de uma forma diferente, porque eu já era da ECA, né? Eu já fazia parte ali, que em 2013 eu entrei em turismo. É, Eu sou de Suzano, São Paulo, região metropolitana. Acho que assim como todo Educom, eu compartilho de uma infância de estudos onde eu queria mudar
o jeito que as coisas eram ensinadas e achava que a escola podia ser diferente, né? Que um trabalho podia ser feito ali em cima. Mas eu trabalhei na área de turismo na adolescência e acabei indo para a faculdade de turismo. Na época nem conhecia a educomunicação, né? Eu passei 3 anos no curso de turismo, né? No terceiro ano eu descobri que aquilo não era para mim mesmo. Larguei emprego na agência que eu trabalhava, arrumei um estágio de gerenciamento de redes sociais, que tá ali na comunicação, né? A gente acaba aparecendo algumas oportunidades assim. E enquanto isso, fui fazer a FUVEST de novo, fiz a FUVEST de novo e entrei em Educom, na turma de 2016. Eu tinha expectativas de que o curso ia ser um curso que ia me dar a oportunidade de trabalhar com educação de um jeito diferente, que ia poder fugir daquilo que eu tive como educação, né? Inclusive, todas as licenciaturas da USP são elogiáveis nesse sentido, né? Eu acho que todas são de uma qualidade bem grande, mas Educomunicação me chamou bastante atenção por levantar a possibilidade de eu trabalhar, inclusive, com jogos na educação. Claro que as outras áreas permitem isso também, mas é interessante você ver isso a partir da perspectiva da educomunicação. E desde então, todas as minhas formações, os meus trabalhos, os meus estágios e as minhas oportunidades foram sendo direcionadas por mim para esse sentido de games, mas acabei trabalhando também com cinema, né, com oficinas de audiovisual, como muitos educons trabalham também, e fui parar aí na área da tecnologia de comunicação, na tecnologia da educação, né, que assim como a Helena, a gente está aí nas escolas tentando fazer essa mediação entre a tecnologia, sem deixar ser a tecnologia só por ela mesma, sendo um fim em si mesma, né? Acho que a gente vai falar bastante desse ponto aqui hoje. Então vocês já viram que vocês têm coisas em comum. Que é exatamente essa relação com a tecnologia da educação. E aí vai ser a última vez que eu vou falar aqui. Conta pra gente um pouco sobre como que era durante a graduação de vocês, se vocês discutiram, enquanto vocês estavam sendo formados, sobre tecnologia na educação, e se quando vocês foram lá para o mercado de trabalho, vocês sentiram que a educomunicação e a forma como a educomunicação é trabalhada dentro da ECA, se ela ajudou vocês nas discussões que as escolas estavam querendo, a entender como que isso poderia ser utilizado lá dentro. André, não sei se você quer aproveitar para falar, só vou antes. Pode falar, por favor, eu vou Vai pensando aí, né? conversando contigo. Boa, vamos juntos, assim é melhor. Bom, eu acho que durante o meu percurso, logo no início, assim, eu acho que a gente ainda não tinha essa conversa exatamente na graduação. Eu acho que ela foi ganhando corpo, assim, ao longo do meu período. Acho que mais ali, né, conforme a gente foi tendo relatos de outros alunos da licenciatura entrando nesses espaços formais, né, a gente já tinha muitos estudantes ali que estavam atuando em ONGs, né, educação informal, não formal, mas na educação formal mesmo, a gente, acho que pelo menos no início da minha graduação ainda não tinha ali uma conversa sobre isso. Isso foi rolando depois, assim, para mim. Não sei como é que foi para você, André. Bom, eu acho que a gente foi tendo contato com a tecnologia educacional muito antes da gente chamar ela de tecnologia educacional, né? Eu acho que ali Com desde certeza. do primeiro semestre a gente está lidando ali com algum tipo de mídia, que a gente encara como mídia, que a gente encara como comunicação, mas que
também é uma tecnologia e também é utilizada nas escolas. Então a gente acaba trabalhando ali com áudio, rádio, vídeo, computador, jogo. Então, eu acho que eu concordo muito com você. Eu acho que nesse ponto, eu acho que você, né, que você trouxe ali da gente trabalhar desde o início, com diferentes linguagens na graduação, eu acho que isso, assim, já é um grande preparo para quando, pelo menos a experiência que eu tive com a escola, eu acho que coloca a gente num lugar bastante diferenciado, assim, a nível de atuação, a nível de compreensão de como isso, né, como o uso de diferentes linguagens ali da comunicação, da tecnologia, enfim, elas podem beneficiar ali os processos educativos como um todo. Então, realmente, e acho que a gente experimenta muito, né, André, ao longo da graduação, acho que tem esse componente bastante prático, assim, que leva a gente chega na escola de um outro jeito, assim, a gente já chega pensando muito em tentar trazer esse estudante para colocar a mão na massa, do mesmo jeito que a gente, enquanto estudante, também colocou muito a mão na massa também. Sim, eu acho também que a gente teve uma bagagem muito grande, assim. Na verdade, nossos professores, né, tiveram uma bagagem muito grande de já trabalhar com mídia, com educomunicação, com tecnologia educacional nas escolas, né? Então a gente tem aí toda. Como que era o primeiro projeto de rádio de Educom? Educom.rádio? Educom.rádio. Educom.rádio. E muitos envolvidos com Educom.rádio, muitos aplicaram outros projetos em escolas. Então a gente já traz assim essa carga, toda essa experiência que eles foram passando para a gente durante as aulas, né? E eu acho que um ponto muito importante que eles trouxeram e que a gente traz assim quando a gente leva a tecnologia educacional para as escolas e que é uma tecla que a gente precisa ficar batendo com frequência é que a mídia por si só não é uma educação interessante, né? Você precisa ali ter uma contextualização, tá ligado com a realidade daqueles alunos. Tem uma série de coisas que a gente foi aprendendo assim que precisam ser consideradas, né? A gente tem diversos cenários, diversos exemplos de secretarias, governo comprando algum tipo de tecnologia para aplicar na escola, por exemplo, a apostila da Microsoft, entregar nas escolas, o professor não saber o que fazer com aquilo, não saber como usar aquilo, aquilo ficar engavetado para sempre e não sair do lugar, né? Ou mesmo quando sai, quando o professor aplicava alguma coisa, era algo ali seguindo a apostila, ficava aquele negócio fechado em si só pela técnica de você produzir essa tecnologia. E a gente está numa época que a gente passou um pouco de ensinar técnica, porque a técnica ela se torna muito fácil em dias de Google, em dias de YouTube, você aprender como que você grava um vídeo, você aprender como que você faz um podcast, ou de você aprender até mesmo como faz um jogo, assim. É algo mais complexo, mas você tem ali as possibilidades de aprender a técnica. E eu acho que é nesse ponto que a gente entra e que os resultados são muito positivos quando a gente aplica, que é contextualizar esse projeto na vida do estudante, né? Total, falou tudo. E acho muito legal, assim, na fala de vocês, que dá para ver permeando essa questão do que o André até comentou em algum momento, da abordagem educomunicativa, né, na hora de falar de tecnologia educacional. E aí a gente viu, né, a tecnologia educacional, o departamento de tecnologia educacional, as aulas de tecnologia educacional, como uma porta de entrada para educons no ensino formal, e tem um pouco disso, não sei se chega a ser um conflito, talvez chegue em muitos momentos, né? De como fazer essa abordagem do ensino da tecnologia, das mídias. E aí o André até falou um pouco disso, mas
se vocês quiserem desenvolver um pouco mais, como que são os caminhos para fazer essa abordagem educomunicativa na hora de trabalhar com tecnologia, com mídia nas escolas, né, no ambiente formal. Como que é onde você trabalha, Helena? Como que vocês trabalham essa questão? Bom, eu atualmente, nesse momento, não estou atuando como direto, né, como professora de tecnologias educacionais, mas vou contar da última experiência que eu tive. Eu acho que uma primeira etapa ali, uma primeira camada ali nessa relação com a escola era de algum modo a gente se apresentar e se colocar como pessoas que são licenciadas, são aptas para dar aula, né? Tem ali experiência, acho que e assim, claro que isso a gente vai demonstrar muito com a nossa prática, né? Nada vai falar tanto quanto a nossa prática. Mas tem essa primeira camada ali de você, de algum modo, se fazer ser visto dentro da escola, né? Acho que tem a experiência que eu tive, né? Também essa última experiência que eu estou comentando, acho que vale, né, não sei se ficou tão claro assim também, né, para todos, mas esse olhar, essa preocupação sobre o percurso formativo mesmo do estudante, para se criar uma consciência crítica, construir isso, né? Uma consciência a respeito do uso das tecnologias como um todo, de como ele vai ler essa mídia, isso ainda é bastante focado no ensino privado, né? No ensino público, a gente tem, inclusive, muitos alunos de Educom que têm atuado, né? São professores, às vezes, muito, né, inicialmente de outras áreas e que trazem em suas práticas ali no dia a dia esse olhar do educomunicador que pode provocar isso dentro da escola pública também, mas isso ainda, né, esse foco ainda é bastante, tem um espaço muito claro e delimitado por hora nesse momento, ainda muito no ensino privado, né? E a experiência que eu tive, assim, ali, né, nessa escola particular de São Paulo, ela foi muito, acho que teve essa primeira camada, então, da gente se apresentar na escola, da gente mostrar um pouco de como a gente vê e como a gente pode atuar ali, pensando em como a gente aproxima essa tecnologia dos estudantes de um outro modo, assim, acho que conversar com eles, deixar essa tecnologia que eles já utilizam, né, acho que tem esse ponto também muito, muito importante, né, às vezes você tem que no meu caso, eu tinha muitos projetos de parceria com professores já de outras disciplinas e que gostariam, muitas vezes eles chegavam para a gente assim, muito... eu quero usar, sei lá, quero fazer uma pesquisa no Google, né, com os estudantes. Você pode, por favor, reservar, então, os equipamentos para a gente fazer isso? Então, esse era o primeiro contato, muitas vezes, né, dos outros professores conosco, assim, aí com a equipe de tecnologia educacional dessa escola que eu trabalhei. E aí apareciam os mais diversos pedidos, e aí tinha já, né, comentando bem nesse ponto que o Henrique trouxe, né, de como seria já essa abordagem educomunicativa, acho que uma segunda camada é a gente ser muito curioso, assim, e até meio chato às vezes, mas para o nosso bem, né, para a gente conseguir também, enfim, estar mais próximo ali do dia a dia da escola, mas a gente perguntava, legal, o que vocês estão trabalhando, né? Essa pesquisa, né, como que vai ser, qual vai ser, você quer ela exatamente para quê, o que você está pensando em trabalhar com o estudante, e às vezes desse pedido, né, para reservar equipamentos para ter um momento de pesquisa, surgiu um projeto onde a gente poderia, por exemplo, trabalhar o que seria uma busca no Google, né, poderia ser uma aula onde a gente poderia conversar ali, né, e aí a gente atuava mesmo dando aulas, né, quando a gente conseguia conquistar ali o professor, né, mostrar o quanto a gente poderia aprofundar isso e conversar muito com o que ele já estava trabalhando na disciplina dele, a gente oferecia ali, às vezes, uma aula de como o aluno poderia, de fato, pesquisar, mas, de repente, usar outros filtros que não são os primeiros que aparecem ali no Google. Como essa pesquisa desse estudante pode ser mais apurada, e como ele pode se beneficiar disso ali, e aquilo
ele, a partir disso, conseguir usar essa ferramenta de busca do Google, que até então era só, vou jogar no Google isso aqui, mas utilizar isso para, enfim, poder ir adiante e ter outras, acho que passar essa outra camada também de algo mais básico e entender ali essa busca do Google como uma ferramenta que ele tem, né, e utilizar isso como ferramenta de fato, mas sem que acho que sem que isso, enfim, perca ali vire algo em si mesmo, né? Então acho que o foco era bastante esse, assim. Eu não sei, contei um pouco ali de como era na escola que eu trabalhei, não sei se na escola que você trabalha, André, assim também, se é por projetos. É bem similar. Eu acho que é válido a gente falar aqui que a gente está falando, começou falando da educomunicação nessa área chamada tecnologia educacional, mas que a educomunicação ali é um pequeno fragmento de um grande ecossistema que é esse mundo das escolas, né? E no caso da tecnologia educacional, das escolas privadas, né? Porque é um modelo que existe nas escolas privadas. Nas escolas públicas você não vai ter lá um professor, muitas vezes focado em tecnologia, você não vai ter essa área. Muitas vezes os professores recebem ali até alguma coisa, igual estão recebendo agora kit de robótica, mas não recebem nenhum treinamento de como que vão aplicar. E nesse mundo das escolas privadas, eu acho que a tecnologia educacional se instalou muito nesse sentido de ser parcerias com outras matérias, né, com outras disciplinas. Surgiu ali a partir mais ou menos desse empréstimo de dispositivo, né? O professor precisar de um computador, de um iPad, de um tablet, de qualquer coisa e fazer a reserva para utilizar. E muitas vezes, e em muitas escolas, e em muitos casos, isso vira um trabalho estritamente operacional, de você fazer a gestão de se os dispositivos vão estar com a bateria carregada, se o aplicativo vai estar instalado, se o aplicativo vai funcionar e se vai estar disponível para reserva. Mas para além de toda essa parte estrutural, dessa parte de organização, eu acho que a gente sempre tenta puxar para o lado de tentar descobrir o que o professor quer com aquele empréstimo. Não, mas espera aí, que atividade que você vai fazer? Você vai fazer uma atividade de planejamento urbano, vai trabalhar é, com sustentabilidade da cidade, cidades inteligentes. Poxa, que legal, que bacana. Você já pensou em trabalhar com um aplicativo chamado Roblox, por exemplo? Um joguinho que as crianças estão ali, ó. A criançada passa o dia inteiro nesse jogo, sabe? E ele tem um baita potencial para você construir uma cidade ali, para você pensar e trabalhar esse tema. E muitas vezes o professor ele não conhece, não tem esse repertório e a gente vai lá e faz uma sugestão e ajuda muitas vezes a pensar todo o projeto, né? A gente acaba participando do projeto como um todo. Isso que eu acho bem interessante, a gente vai criando essas aberturas, né? Através dessas conversas, através dessas parcerias que a gente vai fazendo. Para além disso, algumas escolas têm também cursos que são voltados, né, para a área de tecnologia, ou que pelo menos tem previsto no currículo que vão abordar essa temática de tecnologia. Isso tem acontecido muito com STEM, STEAM, né? Então, muitas escolas já estão ali já estão tentando implementar essa tecnologia, mas ainda é daquela forma, descontextualizada muitas vezes, sabe? Vamos construir um carrinho.
e vai lá, constrói o carrinho, a criança se queima com a cola quente, e vai lá levar o carrinho para casa toda feliz e mostrar pro pai que o carrinho liga com a pilha e tudo mais. Mas muitas vezes acaba ficando só nisso, não vai envolver outras matérias, não vai envolver outras disciplinas, né? Muitas vezes fica só pela técnica mesmo de como fazer, né? E acaba não aprofundando da forma que poderia, da forma que seria marcante e motivador para os alunos, né? Nossa, total, André. Eu fiquei pensando numa coisa só que você comentou, até nesse exemplo do Roblox. Acho que tem um outro momento, assim, que é muito legal de vivenciar, inclusive, mas às vezes, você ser alguém muito ativo, assim, junto dos professores das outras disciplinas, é, nesse momento de virar a chavinha e eles observarem que, caramba, eu posso usar esse aplicativo de um outro jeito, né? A gente pode finalmente conversar sobre esse uso de algo que até então, para mim, eu considerava como um inimigo, assim. O aluno se deixar, meu, ele vai querer ficar jogando isso o dia todo, né? Mas por quê? Né? Será que a gente não consegue aproveitar esse uso e tentar entender junto com eles, assim, por que é tão legal, né? O que é interessante, o que está por trás disso que a gente pode aproveitar aqui na escola, né? Sem, acho que, colocar como um vilão, né? Então, acho que esse momento, assim, que é muito... Eu vejo como algo muito particular do educomunicador na escola. Acho que é algo muito especial, assim, você poder ser um apoio para essa virada de chave, assim, de muitos professores. É muito legal quando isso acontece. Sim, eu acho que essas mídias todas que a gente trabalha, elas vêm com uma grande carga cultural, né? E as crianças consomem toda essa cultura, Exato. né? E sentem prazer nisso. E algumas vão preferir jogar, outras vão preferir fazer filme, outras vão preferir construir alguma coisa, fazer um projeto de notícias. Enfim, as crianças são muito plurais, elas têm gostos muito diferentes, mas todos esses gostos, todos esses prazeres de atividades que motivam elas, podem ser usados para trabalhar N disciplinas, N questões, N matérias. Você precisa fazer ali um produto ele é feito artesanalmente, né? Praticamente ali aos moldes do que aquela do que aquele grupo de alunos se interessa e precisa aprender e pelo que eles se motivam. Não, muito legal. Acho que vocês falaram coisas que eu vi muito nesses meus 10 anos aí de estrada em escola e olhando. Então, a primeira delas é isso, assim, acho que a hora que vocês falam que a tecnologia educacional, que é uma porta de entrada para educomunicadores maravilhosas, quando vocês falam que, cara, a tecnologia educacional é meio que tudo. Uma pequena coisa é trabalhar com mídia, educomunicação, e a partir dali você vai abrindo para muitas outras, que muitas outras, às vezes, nem na graduação você vai ver. Você vai precisar correr atrás, você vai precisar ver com alguém que está mais tempo lá. Mas é muito legal perceber que, assim, uma das coisas que vocês falaram e que eu acho que isso. Eu ainda preciso amadurecer essa minha ideia, ela é recente, então eu não tenho ainda autores para citar. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que esse casamento da tecnologia educacional e do educomunicador, ele surge muito de uma questão que vocês dois citaram, que é o educomunicador, quando ele vai trabalhar, ele está trabalhando especificamente para aquele grupo. Ele olhou para um grupo específico e ele vai construir uma resposta, uma solução, uma oportunidade, um desafio para aquele grupo específico. Então não é porque deu certo com o André, com a Helena, com o Henrique, que vai dar certo com o Adriano. O meu grupo é outro. O meu grupo talvez precise de uma outra solução. E aí eu vou olhar para o que foi feito, vou adaptar pensando no meu grupo e a partir daí eu testo e vejo se deu certo ou errado e continuo. Isso é muito do educomunicador. E isso, se a gente está falando de novas tecnologias, de coisas que ainda não foram tão experimentadas assim, você precisa ter esse olhar.
Você precisa ter essa questão do, cara, funcionou super bem ano passado. Será que vai funcionar esse ano de novo? Será que esse ano o Roblox já não tem um novo jogo? Será que esse desafio que eu fiz com o QR Code ainda faz sentido trabalhar com QR Code? Ou então, não sei. E isso é do educomunicador, assim. Então, eu acho que a postura do educomunicador, muitas vezes, para além do que ele estudou, é o que essas escolas, esses ambientes, esses espaços, eles procuram. Eles estão procurando alguém que seja capaz de olhar, observar e ir direto ali no ponto. E isso eu gosto de dizer que a gente faz muito bem. Educomunicadores fazem isso muito bem. E aí agora vamos conversar um pouquinho, voltar para a universidade. A gente falou muito do mundo lá fora, vamos voltar para o nosso curso. Vocês se formaram, né? Vocês saíram da graduação em algum momento, com suor, né? A gente sempre rala um pouquinho, eu lembro como foi o meu também. Qual foi a pesquisa de vocês? Vocês gostaram do TCC de vocês? Vocês têm orgulho? O TCC de vocês ajudou vocês profissionalmente? Ou então ajudou profissionalmente sabendo que não era isso que eu ia fazer nunca mais? Como que foi esse processo para vocês? E se vocês conseguem enxergar se no TCC de vocês foram construindo ele ao longo da graduação? Se vocês só foram trabalhar com eles porque um Reflecon te levou a pensar naquilo antes, se algum outro professor que fez seus olhos brilharem falou sobre aquele tema, e você falou, quero falar mais disso. Isso aconteceu com vocês ou não? Ou até se, eventualmente, o tema do TCC, o processo do TCC já estava relacionado com o que vocês olhavam para frente e falavam, não, eu quero trabalhar nessa direção, quero trabalhar com esse tema. Então, às vezes também o TCC já é um ponto inicial para um olhar para frente. Então, é legal olhar para essas duas direções, do que levou até esse tema e do que também ele pode ter desencadeado depois. Eu acho que o meu caso vai na direção do que o Henrique trouxe aqui agora pra gente, né? Que eu já entrei no curso de educomunicação pensando em trabalhar com jogos. Quando chegou a época do meu TCC, eu estava trabalhando em um colégio, era estagiário, e eu tinha a oportunidade de trabalhar com Minecraft Education Edition, né? Então, resolvi unir o meu trabalho ao meu TCC e apliquei ali uma pesquisa, né? Essa pesquisa, ela buscava entender qual que era desse Minecraft, qual que era a vantagem de trabalhar com ele, o que ele oferecia de bom, qual que era o lado ruim. Então, surgiu uma demanda na escola de trabalhar com a tabela periódica em celebração do ano da tabela periódica da Unesco. Então, eu recebi a tarefa de criar um mundo do Minecraft para trabalhar a tabela periódica. E resolvi unir isso com o meu TCC e, de uma forma muito ambiciosa, eu quis trabalhar além da tabela periódica, já coloquei ali os conhecimentos iniciais, que o aluno aprende sobre química, né, de acordo com o currículo da escola. A turma que eu ia trabalhar era uma turma que não tinha tido conteúdo de química ainda antes, até então, que era uma turma de 8º ano, eles começavam a ter a partir do 9º. E o Minecraft, ele já dava, nessa versão educativa, várias ferramentas para você trabalhar química. Então, ele já tinha todos os blocos da tabela periódica, ele tinha blocos de você fazer mistura, de você fazer compostos e tudo mais. Então, criei ali, passei bem uns 3, 4 meses criando esse mundo bloco por bloco, ou então inserindo um códigozinho ali que ia colocar vários blocos de uma vez.
e apliquei esse mundo que eu construí com os alunos. Para bolar como que eu ia fazer esse mundo, eu pensei em abordar e testar as ferramentas que o game design deixa pra gente, né? Então fui nas fontes de game design e vi quais eram os recursos que os game designers utilizavam para analisar se esses recursos funcionariam bem, nesse caso, criando um mundo a partir do Minecraft, né? Então coloquei ali diversas mecânicas de jogo, o jogo tinha história, tinha parte que era de plataforma, tinha parte que era resolver puzzle, e tinha N personagens para você conhecer, tinha viagem no tempo, viajava para o passado, conversava com Demócrito, Leucipo, que surgiram com o conceito de átomo, viajavam para a Universidade de Cambridge, conhecer Ernest Rutherford, ver como que era o modelo atômico dele. E os alunos gostaram bastante dessa tarefa, desse formato de mundo. As respostas que eles deram foram bem positivas. E eles até incentivaram a aplicar isso com mais turmas, que eles gostaram, acharam que é uma forma bacana de trabalhar. Lá no meu TCC, eu descrevo pós e contras também, né, no meu texto. Não são só vantagens, não são mil maravilhas, tem ali diversas particularidades que você tem que ficar atento. E eu acho que, por fim, o meu TCC virou um bom guia para quem quiser trabalhar com Minecraft Education Edition ou mesmo Minecraft normal, com o intuito de educação, né? Ele dá bastante informação relevante para quem quer utilizar essa ferramenta. Eu fiquei bastante satisfeito assim com o meu trabalho, foi gratificante assim concluir esse ciclo, né? Depois de ali 4 anos, eu me formei em 4 anos e meio e não sei, já tô com vontade de fazer mais, já tô com vontade de fazer mais pesquisa, estudar de novo. Daqui a pouco tô aparecendo aí pela ECA de novo. Nossa, demais. Parece que pica mesmo, né? Um bichinho. Não... A gente não para, né? É surreal isso. Meu, que legal. Eu não conhecia seu TCC, André. Eu fiquei super afim de ler, assim. E, nossa, um trabalho sensacional mesmo. Eu acho que, comentando, assim, um pouco do meu TCC, ele tem muito a ver com essa conversa que a gente tá tendo agora. E, e acho que também se encaixa um pouco ali mais na fala do Henrique também. Eu fui tentar entender o que torna a gente tão diferente assim nas escolas, né? Acho que muita coisa, a compreensão da educomunicação para mim, assim, ela ganhou uma outra camada, mais uma vez, assim, quando eu entrei dentro da escola. E aí comecei a ver o quanto fazia sentido a gente estar ali naquele espaço, né? E, e ali, assim, o que me chamava muito a atenção, especificamente da nossa atuação dentro das escolas, e que me motivou, né, o que foi o motivo da minha pesquisa no TCC, era justamente a gente se sair tão bem, pensando em parcerias com áreas distintas, assim, com muita tranquilidade, assim, muita tranquilidade. Quer dizer, não que a gente, nossa, né, somos maravilhosos e tal, mas eu acho que por alguma razão, e aí eu vou conversar um pouco sobre isso no meu TCC, a gente tem uma facilidade, não sei se é exatamente uma facilidade, né, mas acho que a gente não é uma facilidade, na verdade, a gente foi preparado para conseguir estabelecer relações e conexões dentro ali da escola, com diferentes áreas e disciplinas, e enfim, entre turmas, entre assuntos, entre diferentes idades, enfim. Acho que tudo isso, né? E aí o tema do meu TCC foi educomunicação e transdisciplinaridade. Para mim, assim, foi um trabalho... O processo do TCC em si não foi muito fácil, né? Foi um TCC de pandemia. Acho que é legal, assim,
também considerar isso. Acho que é algo que a gente vai poder contar muita história, assim, sobre esse momento. Acho que a gente, enfim, já pode contar muitas histórias, né, sobre esse período que a gente ainda está enfrentando. Felizmente, hoje, num outro lugar, né, dessa jornada muito doida. Mas acho que é algo, né, para pontuar também. Mas a temática, assim, o que me motivou a pesquisar justamente foi isso, assim, né? O que acontece, né? É esse caráter transdisciplinar mesmo, né? Então, eu desconfiava que a educomunicação era transdisciplinar. Para mim fazia muito sentido, assim, tipo, ai, não, isso aí nem precisa discutir. E aí, né, era um tema que me instigava, e aí muito por conta dessa prática na escola. E durante a minha pesquisa eu fui ver que a gente não tem exatamente mapeado, não como transdisciplinaridade, acho que a gente tem mapeado de outros modos na nossa pesquisa, na nossa bibliografia, né, dos nossos estudos na área da educomunicação, mas a gente não precisa ainda investigar um pouco mais o que é isso, né? E eu descobri isso enquanto eu realizava a pesquisa do meu TCC. Não foi fácil, assim, encontrar a bibliografia, e foi um desafio muito legal, assim, né? Eu tenho vontade de continuar estudando isso, eu devo continuar, assim, acho que ganhando aí novos contextos também, mas acho que passa um pouco até pelo que o Adriano comentou, né, ali. A gente sabe que a gente particularmente faz bem isso, né, mas não é do nada, né, não é algo do nada. A gente tem ali uma formação que passa por diversas etapas e no final a gente chega diferente na escola, no mínimo diferente. E acho que é isso, assim, aí parte da minha pesquisa também envolveu algo bacana, assim, que eu fiquei muito contente de ter feito, que foi conversar com alguns alunos que atuavam em escolas, alguns alunos da licenciatura. E apareceu, assim, eu fiz apliquei um questionário relativamente curto, assim, e apareceu muita coisa interessante, assim, né? Então, até sobre como, né, aí no caso, todos os meus colegas, né, que responderam, na época ainda colega de curso e tudo, perguntei, né, como é que ele enxergava isso, se ele enxergava a educomunicação como um campo transdisciplinar, como ele enxergava a atuação dele enquanto educomunicador dentro desse espaço da escola, né, se ele poderia dizer que ele tá numa caixinha segmentado, né, bem assim, ou se ele é algo mais fluido ali, que circula e tá com todo mundo e todos os assuntos ao mesmo tempo e lida bem com isso, né? E aí foi bem legal, assim, ver o que surgiu disso. Então, acho que foi um trabalho que eu gostei de fazer, apesar de, né, todas as dificuldades que a gente passou aí, mas é isso, faz parte. Foi um trabalho que eu fiquei muito feliz, assim, com o TCC. E acho que tem mais, assim, acho que perceber que tem pouca bibliografia ainda nesse tema, acho que me instigou, assim, junto com os meus colegas, continuar pesquisando e produzindo coisas nesse sentido, né? Porque realmente é uma formação diferenciada, assim, e a gente não sabe ainda muito bem nomear algumas coisas. Talvez a gente não saiba, né? Mas a gente está se debruçando para tentar entender um pouco mais, e isso já é um grande avanço, assim. Mas acho que foi um pouco essa experiência aí do TCC. Bom, o TCC meio que é o nosso... Meio não, né? É o encerramento desse ciclo da licenciatura, e eu acho que ele conecta muito isso com o que a gente viveu. Então, o André falando que entrou, um dos motivos de entrar na educomunicação era querer trabalhar com jogos, ou a Helena, que ao longo da vivência com a educomunicação foi vendo que tinha um caráter transdisciplinar e que estava muito claro, mas é um claro assim, nessa coisa mais intuitiva, mais da sensação, e queria explorar um pouco mais, e ao mesmo tempo também direcionando para o futuro, né? Direcionando para como vai atuar no mundo, como vai atuar na escola, até talvez no caso de vocês. E como a gente falou muito dessa abordagem educomunicativa, e eu tenho uma visão muito parecida com o que foi falado aqui, assim, de que você tem, né, e acho até que a própria, quando a gente vai para as pesquisas de educomunicação, tem lá, mais recentemente, que tem as áreas de intervenção da educomunicação, e para mim isso deixa muito claro que você tem áreas de intervenção que elas podem ser feitas de forma educomunicativa ou não.
Então, a tecnologia educacional está lá, talvez, dentro da área de intervenção, que é a mediação tecnológica da educação, ou na educação para a comunicação, se pensar numa educação midiática, assim, mas isso pode ser feito de uma forma educomunicativa, ou não, e aí acho que até por isso que a gente chama a educomunicação de um paradigma, né, de uma visão de mundo, de uma forma de entender a educação. E aí acho que talvez para encerrar, assim, seria legal se cada um de vocês desse um destaque de algum momento, de algum projeto, de algum trabalho, pode ser, pensem aí ao longo do curso, que vocês viram muito clara essa abordagem educomunicativa, ou que foi muito importante para a formação de vocês como educomunicador e educomunicadora, e que iam tentar essa abordagem educomunicativa na vida profissional também depois. Então, se vocês quiserem um highlight, assim, um momento do curso em que vocês viram isso. Olha, o curso é ótimo, a gente ficou aqui por muito tempo elogiando o curso, mas eu acho que vai ter um momento de pausa aí aos elogios, porque inclusive na época que eu estava ali nos meus primeiros anos de graduação, uma das fortes críticas dos alunos sobre o próprio curso em que estavam era que o próprio curso muitas vezes não era educomunicativo, né? Não considerava os próprios conceitos, né? Então, inclusive na época tinha uma reunião que os alunos faziam, né? Chamava Educom mais Educom, que era para tornar o curso de Educom mais educomunicativo. Mas eu acho que algo que sempre me marcou muito e que sempre foi muito positivo da postura dos professores foi deles estarem sempre presentes e preocupados em trabalhar muito nesse curso, tornar o curso cada vez melhor. Eu acho que a gente vê assim uma evolução muito clara e o curso cada vez mais do comunicativo, né, ao longo dos anos. Eu vejo exemplos aí de alunos que eram mais velhos que eu e falavam como que eram as aulas em 2012, 13, né, Adriano? E que isso foi ali, os professores foram se empenhando e deram bastante gás mesmo para ir melhorando isso. Eu sempre gostei muito da postura de professores como o Marciel e o Claudemir, que a qualquer momento estavam ali para ouvir e aceitar críticas sobre o curso e melhorar e correr atrás de cada projeto. Eles buscavam, não só eles, mas outros professores também que eu não falei, buscavam uma forma que a gente falou aqui mais cedo, que é essa forma personalizada, né, de entender o aluno, o contexto que ele está inserido, a vida dele, o que ele precisa, quem que é essa pessoa que eu estou formando, né? Eu acho que sempre houve um esforço muito grande dos professores para trabalhar nesse aspecto. Eu acho que isso é muito louvável. Eu concordo, André, com o que você trouxe. Eu acho que pensando mais assim nos trabalhos que a gente realizou ao longo da graduação, foram muitos, assim, né? A gente comentou muito dessa característica muito mão na massa e prática, assim, né? Que a gente tem ao longo da formação na licenciatura. E aí, assim, acho que a gente até estranha um pouco quando a gente pega disciplinas em outros lugares na USP, né? Então, quando a gente vai ali para a faculdade de educação, ou mesmo quando alguém de outros lugares chegam até nós ali, né, sempre tem aquele choque de, nossa, como assim vocês fazem isso, né? Como assim o seu trabalho, né, de final da disciplina vai ser um podcast, né? Como assim? E, enfim, então acho que a gente tem esse caráter prático, assim, que é bem, eu acho muito, muito interessante, assim, e muito proveitoso para nós, né, de certo modo. Acho que também tem, né, como o André bem lembrou das reuniões de Educom, mês Educom, saudades, inclusive. A gente teve ali também, em 2015, e ao longo de toda a graduação, assim, eu escutei muito isso também, de algumas das propostas. E é até legal olhar para isso agora que a gente está
com o pé mais para fora, e a gente olhando isso também com esse olhar de professor hoje em dia, a gente tem uma outra compreensão dos nossos próprios professores, né? Então, e eu acho isso sensacional, assim, para a gente é muito válido a gente, né, virar essa outra chavinha dentro de nós também. Então, acho que até quando às vezes a gente na nossa prática, né, algum aluno pontua algo para nós, né, algo assim que a gente falou, poxa, nem você não estava exatamente super prestando atenção ali, mas aquilo chamou a atenção do aluno, né, de uma forma positiva ou negativa. E aí quando você tem esse retorno, é muito importante, assim, você recalcular a rota, né? E acho que isso dos nossos professores, assim, é bem o que o André trouxe, eu acho muito legal, porque é algo que acontece. Eu acho que diferente de muitos outros espaços dentro da USP mesmo, e de outras universidades, a gente, enfim, se não fosse, né, como a nossa relação é muito diferenciada com os nossos professores, a gente é próximo. Alguns a gente pode até, assim, convidar para sair e tomar uma cerveja e fazer alguma coisa, assim, e trocar ideia, e você sai da graduação, mas você continua trocando ideia com o professor. E acho isso muito rico, assim, acho que é um jeito da gente aprender um pouco também como a gente vai fazer isso, assim, né, como a gente vai ser professor, de certo modo, né. E enfim, falando disso também, porque também tinha ali umas propostas de trabalhos que a gente falava, mas por quê? O Reflecom foi um desses, assim. Também, assim, foi uma experiência que transformou também, né? Foi, nossa, como assim? Você vai fazer uma monografia, né? No seu primeiro semestre ali de graduação, né? E depois chega no TCC a gente fica travado, mas a gente esquece que a gente já fez uma monografia lá. No primeiro semestre, não foi nem, né? Então, é uma coisa legal, assim, também depois que a gente olha para trás e fala, putz, olha, quanta coisa, né? Mas acho que um dos trabalhos, assim, que me chamou muita atenção, que foi muito importante para mim também ali, né, durante esse período, acho que tem vários, assim, que eu gostei muito de fazer. Na hora nem tanto, depois você fala, putz, que legal, né? Que ficou normal, né? Mas acho que um, assim, que me marcou e que acho que tem um pouco a ver com o TCC e tem um pouco a ver também com a atuação dentro de escolas. Foi um estágio, na verdade, de uma das disciplinas que a gente tem na graduação. E eu fiz ali na ETEC CEPAM, uma ETEC que fica ali dentro, né, do campus mesmo. E a gente chegou assim, né? Era eu e mais alguns colegas, né? Foi um estágio meio em grupo, foi muito legal, assim, essa experiência. A gente chegou lá com várias ideias, assim, com alguma estrutura, né? E a gente destruiu a estrutura que a gente imaginou, e foi ótimo isso, assim. Também a gente estava disposto a construir algo novo a partir do que a gente já tinha, né? Destruiu ali quando a gente viu que o que a gente levou de algum modo ali de planejamento para aquela escola, de alguma intervenção ali, né? O estágio propunha isso para a gente, né? Que a gente fizesse uma intervenção educomunicativa ali naquele espaço. E a gente chegou com uma proposta e quando a gente parou para ouvir a escola, observar e validar o que a gente tinha construído, a gente falou, meu, não, vamos construir e vamos fazer um negócio novo. E foi isso, assim, acho que teve um trabalho muito de escuta, de diagnóstico, de planejamento mesmo, acho que, mas essa etapa, né, o que me chama a atenção nesse trabalho que a gente fez nessa escola, nesse estágio, né, e que, enfim, me cativou muito, assim, acho que foi exatamente essa etapa da escuta da escola, né, das dores ali da escola, a observação e a troca entre pares, assim, do que a gente estava observando. Isso é sensacional, né? Muito, muito potente isso. E a partir, né? E acho que desenhar um diagnóstico, assim, né? Não um diagnóstico, né? Tipo assim, essa escola sofre desse mal, né? Não é isso, né? Pelo amor de Deus, não é a gente não, né? Não pode chegar assim para as escolas. Mas acho que a gente construiu ali, tinha condições de, a partir de algumas observações,
fazer propostas, assim, não chegar com soluções, né, mas fazer propostas. E pensar isso ali junto com a escola e ter esse momento onde a gente pode fazer essa análise e construir algo junto com a escola, acho que foi um trabalho bem bacana, assim, que me marcou muito na graduação, que acho que foi ver um pouco da prática já, realmente, do que eu fui ver depois no dia a dia na escola. Eu destaco esse, assim. Eu achei bem legal o que você trouxe sobre essa troca, né? E eu acho que essa troca ela é muito interessante porque apesar dos alunos de Educom terem um perfil, ao mesmo tempo eles são muito plurais, certo? Existem vários tipos de aluno. E, inclusive, eu vou contar uma história aqui. Se vocês acharem inadequada, o João pode cortar na edição depois, porque é uma história que extrapola os muros da Universidade de São Paulo, né? E essa história é para ilustrar o quão plural e diversa é a nossa comunidade, a nossa pequena comunidade de educomunicadores. Eu morava numa república ao longo da minha graduação, no bairro do Rio Pequeno, e como muitas repúblicas, de vez em quando tinha uma festinha. A gente estava tendo uma festinha ali, já passava das 10, das 11 da noite, e o som estava muito alto, os vizinhos chamaram a polícia para pedir para a gente baixar o som. Aí meus amigos vieram para mim, André, a polícia tá lá na frente, você atende ele, você fala com ele. Não, tá bom, vou lá. Peguei meus documentos, né, fiz cara de bom moço e fui. Eu e um amigo que morava comigo que fazia faculdade na Anhembi Morumbi. Aí o policial começou a conversar com a gente, eu já cheguei logo pedindo desculpa, desculpa aí, ó, já baixamos o som, os vizinhos não vão mais reclamar, desculpa fazer vocês terem que vir até aqui e tudo mais, não achei que estivesse incomodando. Vocês fiquem tranquilos que não vão precisar voltar aqui em casa. Aí o policial já falou assim, não, se a gente precisar voltar aqui, a gente vai levar alguém pra delegacia, né? Porque é impossível ter que voltar aqui. Né? Fica tranquilo, não vai precisar levar ninguém pra delegacia, não, tá tudo tranquilo. Aí, nesse procedimento deles pegarem os documentos e anotarem nosso RG e tudo mais, o policial começou a questionar a gente onde a gente estudava e tal. Aí eu falei, eu estudo na USP. Ah, que legal, o que você estuda lá? Eu faço licenciatura em Educomunicação. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu também. E aí que eu, que eu me toquei, que eu tava falando com um colega de curso mais velho e tudo mais. Então, a O gente, Cláudio! o Cláudio, o próprio, o querido Cláudio. Meu Deus, para tudo, ele é da minha turma. Gente! Nossa, é verdade. Eu tinha escutado boatos dessa história, André. Foi comigo, eu tava lá. Caramba! Gente, que loucura. Eu lembro que todo mundo. Mas por que o Cláudio. Que botaram o Cláudio pra atuar nessa região? A chance dele parar um de nós é muito grande, realmente, né? E aconteceu. Caramba! Assim, foi. Nossas aulas com ele eram divertidas, realmente. É plural o nosso curso. Sim, é muito plural. Enfim, esse é só um dos exemplos, né, pra mostrar como é plural e contar uma história divertidinha aí pra vocês. Eu conhecia essa história já, e eu tava balançando super a cabeça enquanto a Helena e o André falavam, porque o meu momento de quebra de paradigma era exatamente numa aula que era uma aula de estágio, em que a professora era Monjoy. Acho que eu já falei, não sei se eu já falei isso nesse podcast, Henrique, se eu já falei, avisa que aí o João corta também. Mas que tinha uma proposta dela que era, a gente lia um texto por semana, e aí a gente discutia um texto a partir do que a gente estava fazendo na escola. Na escola, ou que a gente estava fazendo estágio, ou que a gente já estava trabalhando, e aí a gente ia desde Piaget, desde Vygotsky até Kaplun, e aí a gente olhava, tipo, gente, e aí, cabe no cotidiano do ensino formal? Ah, no lugar em que eu tô, cabe. Ah, no lugar em que eu tô, de jeito nenhum. Mas e se você tentar fazer de tal? E aí era tão magnífico
porque é um monte de gente brilhante, um monte de gente próximo de se formar, um monte de gente já com uma vida profissional que estava, super encaminhada, olhando para a sua prática e dando dica e trocando ideia sem o menor ego, assim, sem a menor questão do porque eu faço melhor, porque se você tentar do meu jeito. Não, era a gente falando, cara, você já tentou assim? Porque teve uma vez que eu fiz e que isso aqui deu errado, mas se você varrer isso aqui para lá, talvez dê certo. E isso era tão incrível que eu tento levar isso para minha vida profissional. Assim, a base do Com, ela tem um pouco de querer levar isso para a vida profissional, porque depois que eu saí, é muito raro você ver alguém que está realmente aberto, assim, querendo, assim, só te ajudar a melhorar. Não quer reconhecimento, não quer cobrar favor, não quer mostrar serviço, é só alguém falando, cara, talvez assim seja melhor. E aí, isso, eu acho que esse foi o meu momento de quebra de paradigma, assim. Teve outros, claro, e não todos, e acho que isso é sempre muito importante de falar, e não todos necessariamente vinculados ao momento de aula. Eu acho que a universidade pública e a forma como, eu nem sei se o curso ele ainda está organizado em coletivos que a gente tinha de áreas de interesse e tal, mas os alunos eles se agrupavam de acordo com coisas que eles queriam ver mais, estudar mais, conversar mais. Então, momentos fora da aula, porque a universidade pública ela também permite esses encontros, essas experiências também foram muito ricas ali ao longo da minha graduação. Eu acho que um professor que ele tem a noção de que muitas vezes a transformação ela se dá também fora da sala, eu acho que isso é muito potente. Porque para um professor ele se fechar nos seus 45 minutos e é apenas isso que importa, e é isso que eu vou entregar, e depois disso não me cabe mais, é muito fácil o professor ele acabar fazendo isso. Então eu acho que isso é algo do curso que foi muito legal. E aí, para encerrar, deixem um recado aí para quem você acha que pode estar escutando a gente que quer entrar, gente que está lá dentro, gente que vai entrar, gente que vai sair, o Henrique que levantou a mão, fiquem à vontade. Eu vou encerrar minha participação, até para deixar o André e a Helena, que são as nossas estrelas do episódio, terminarem, né, com a fala. Mas eu queria também falar, já que o Adriano também falou de um destaque, né, de um momento, eu lembrei aqui no meio dessas falas de uma aula da Cláudia Lago, que ela chegou com... aqui é a primeira aula, né? Você vai ter, normalmente... Você sabe que o professor costuma apresentar qual é a programação, qual é o cronograma, qual é a forma de avaliação. E aí ela chegou com uma tabelinha que a maior parte estava em branco. E a ideia dela era, vamos construir juntos como que vai ser o programa dessa aula. O tema é esse, eu preciso trabalhar isso, isso e isso. Tinha alguns preenchidos, até aqui vou trazer uma convidada ou um convidado, então eu já combinei essa data, mas vamos construir junto. E aí ficou todo mundo assim, até meio em choque. Assim, como assim? Esse trabalho, essa função é sua, você tem que vir aqui trazer qual é a programação e tal. E eu lembro até que não rolou tão bem nesse momento, nessa matéria. E até a parte da avaliação também, ela queria que a gente propusesse uma rubrica de avaliação e tudo mais. E aí, tudo bem, no fim a gente conseguiu chegar num acordo, digamos assim, mas só que naquele momento a gente não conseguiu, por exemplo, entender isso e completar, por exemplo, a programação da aula. E aí eu lembro que mais ou menos um ano depois eu tive outra matéria com a Cláudia, e aí ela fez a mesma coisa com outra abordagem. E até uma abordagem que talvez a gente olhando fale, parece ser menos educomunicativa. Que ela trouxe a programação pronta e falou assim, pessoal, é isso que eu pensei da nossa matéria, da nossa disciplina nesse semestre, mas podemos destruir tudo e começar do zero se vocês quiserem. E aí eu lembro que muita coisa mudou exatamente porque trouxe mais ou menos uma referência, talvez, e aí depois foi discutindo, mudou um monte de tema de discussão, mudou temas de aulas, mudou pessoas que iam ser convidadas para vir falar na aula. Eu lembro que foi uma experiência muito legal e muito olhando já com essa visão do Henrique educador, do Henrique professor. Eu e o Adriano, a gente tem até uma experiência de uma
eletiva de educomunicação que a gente deu junto, e que a gente também ficou muito beirando esses limites do quanto isso está solto demais e o quanto isso está direcionado demais. E aí até no fim foi muito legal esse processo, o processo foi riquíssimo, mas teve um momento que a gente teve que sentar e falar como vamos fazer isso, porque a discussão estava fluindo, estava ótima a discussão com os alunos, mas a gente não conseguia caminhar para essas decisões do que vamos fazer e de quais os próximos passos. Mas isso é uma outra história mais longa, mas eu queria deixar esse momento que eu lembrei enquanto vocês estavam contando. E aproveitar então para agradecer, agradecer vocês terem aceitado o nosso convite para contar um pouquinho da história de vocês no curso e deixar esse momento para as últimas palavras, últimos comentários. E é isso. A gente desmutou o microfone ao mesmo tempo e ninguém falou nada, ficou esperando outro. Eu falei, acho que foi primeiro, vai lá. Bom, eu vou então. Bom, pessoal, muito obrigado. O papo foi muito interessante, a conversa foi bem legal. Para quem está ouvindo a gente que está assim nos primeiros anos de Educom, cara, aproveita, o curso é incrível, ele tem muito a ser aproveitado. Se você gosta de educação, se você quer trabalhar com educação, se você quer trazer transformação, tem muito espaço para você trabalhar e você vai ter uma formação muito qualificada. Quem está entrando, quem está pensando em fazer Educom, recomendo muito, se você gosta de educação, claro, tá? Vão ter momentos difíceis, vão ter momentos que você vai discordar, vão ter momentos que você vai ficar desconfortável com alguma coisa, mas vai valer muito a pena. Das pessoas que estão assim no meu ciclo, de que eu conheço, não se arrependem de fazer Educom, como eu já vi em outros cursos que a maioria se arrepende, acha que o curso foi ruim, acho que Educom tem um saldo muito positivo, isso é fruto de bastante trabalho no nosso departamento. E queria parabenizar aí o Adriano, o Henrique, pelo trabalho também que estão fazendo na base Educom, né? O trabalho que estão fazendo também gravando esse podcast aqui. Eu sei que vocês têm tarefas o dia inteiro e aí chega de noite e ainda vai gravar um podcast, ainda vai fazer ali um a mais, suar um pouquinho mais, né? E Helena, muito bom te conhecer um pouquinho melhor. Não tinha tido muito contato com você, saber um pouco mais da sua história, ver essa pessoa incrível que você é, foi bem bacana também. Bom, gente, eu quero agradecer também esse convite. Essa conversa foi muito boa. Raramente uma conversa entre educomunicadores não é boa, né? Precisamos concordar nisso. Mas queria agradecer mesmo, assim, o trabalho que vocês estão fazendo, né? Adriano, Henrique, está sendo incrível mesmo. É muito, muito gratificante, assim, ver como, assim, acho que a graduação, ela termina, mas o quanto a gente continua produzindo e o quanto ela continua nos instigando a fazer coisas, né? Eu acho que é muito único isso, né? E é o que eu vejo muito, né? E acho que a construção da base, eu vejo ela muito nesse lugar, assim. Então, tá sendo demais. Eu agradeço aí a conversa e o trabalho de vocês. André, também um prazer conhecer você, um pouco mais dessa história. É muito bom mesmo trocar, muito bom trocar com outro Educom que está em escola também. Esse espaço é muito especial, muito fértil, muito rico para nós educomunicadores. É mais um espaço que a gente pode ocupar, né? Eu acho que essa é uma das coisas que eu gostaria de deixar assim para quem estiver ouvindo. E acho que para além disso, algo que eu deixo como recomendação para quem já terminou e tal, né? Terminou a licenciatura, está aí trabalhando. E também para quem está pensando em entrar, e também para quem ainda está aí na licenciatura, conversar com as pessoas de Educom.
E manter esse contato. Para quem já saiu, manter esse contato. Para quem está, procure veteranos para trocar ideia. E quem está pensando em entrar, olha, diferente de quando eu entrei, nós somos muitos formados agora, né? E cada um tem, assim, uma história imensa para contar. E vale a pena demais poder trocar. Eu não posso falar por todos, mas eu posso falar por muitos que são meus amigos. A gente vai adorar conversar com quem puxar assunto com a gente sobre educomunicação. Então, acho que eu deixo essa dica, assim, para mim, né, também, que estou nesse grupo aí de quem já se formou, e também para quem está ainda, né, na graduação e quem está pensando em entrar. Troquem ideia, conversem, continuem construindo juntos. Esse espaço, ele é diferenciado, ele não é comum, assim, em muitas situações, assim, mas é um espaço nosso e acho que a gente precisa lutar para manter ele, né? Porque ele é cada vez mais raro, assim. Então, acho que é essa minha palavra final aí para todo mundo. Então, obrigada. E é isso, gente. Até a próxima. Chegamos ao fim do terceiro episódio do podcast especial de 10 anos da licenciatura em Educomunicação da ECA USP. Lembrando que esta é uma produção da Base Educom em parceria com o Labidecom. Para acompanhar os próximos episódios deste podcast e conhecer outras iniciativas de educomunicação, acesse os sites baseeducom.com.br e labidecom.eca.usp.br. Nos encontramos no próximo episódio, quando conversaremos com estudantes da 7ª e da 8ª turma de Educom. Até lá!